1h26 de volta com o JL e com o quadro É Pet? Opa, pois é, estou aqui ao lado do Danilo Sato, veterinário, que sempre está conosco aqui no Jornal Litoral. Hoje nós vamos falar sobre tucanos, é isso? Tucanos, exatamente. Duas espécies de tucanos, é isso? Dois bichinhos diferentes. Com certeza. Descreva pra gente então sobre esses tucanos hoje. Boa tarde, Danilo. Boa tarde. Então a gente vai falar do tucano-açu, ou tucano-toco. Tucano-açu. E do tucano de bico verde, né? Que são duas espécies brasileiras. Então, duas espécies que são silvestres. Okay. Que a gente pode tê-los como pet também. Também. Né? Desde que, sempre, né? Comprado em criatório legalizado, com a documentação toda certinha e tudo mais. A diferença basicamente dos dois é que o tucano-toco, ele é de mais de região de cerrado, transição de Mata Atlântica e tudo região mais. Do centro-oeste, interiorzão do Brasil. Interior de São Paulo a gente já encontra bastante em natureza, né? E ele é um pouco maior do que o tucano de bico verde. Né? Ele é maior? É, maior. E o tucano de bico verde, aqui na nossa região, tá com bastante família, bastante indivíduo voando aí em natureza também. E ele é um pouquinho menor. Como é que ele se comporta em casa? Já que você falou, nossa, dá pra ter ele como pet. Uhum. E aí, tem que cortar as asas? Como é que funciona isso? Não, dependendo do condicionamento, da interação com o tutor, com o responsável, né, eles ficam bem manso, como um papagaio e uma calopsita, por exemplo. Fica tranquilo, né? assim? Fica bem tranquilo. Mas não vai falar, por exemplo, que nem, não vocaliza, que nem um papagaio e tudo mais. Mas manso ele fica. Né? Temos imagens do senhor Davidson Carlos para mostrar então o tucano. Esse é o tucano, então? Esse é o tucano de bico verde. Esse é o bico verde. Esse é o que a gente encontra bastante aqui na nossa região. Então ele é que é da Mata Atlântica, litoral. Isso, exatamente. Então esse aparece aí com E uma curiosidade que nesse daí ele tá comendo, né? Eles pegam pedaços pequenos ou frutas pequenas e eles engolem o pedaço inteiro, eles não mastigam. Não tem mastigação. Por conta do bico e tudo mais. E esse é maior ou menor? Ele é menor, ele é menor. É tamanho, de corpo, assim, ele é mais ou menos o tamanho de um papagaio, vamos dizer assim. Tá? O tucano-toco, que é o... Não sei se tem outra foto. Ele é o tucano de bico verde. Aí, ó, esse daí, ó. Esse é o tucano-toco. Ele é bem bonito, ele é uma cor bem forte. Ele é um pouquinho maior. Rapaz, agora na natureza, não estou falando agora cativeiro, na natureza, como é que um bicho desse consegue voar com um bico desse tamanho? Então assim, eles voando, é engraçado ver que eles são meio desengonçados, né? Mas assim, a questão do bico é o que o pessoal sempre pergunta, né? Ele tem um bico quase que do tamanho do corpo dele, né? Então como que ele consegue? É que o bico dele, a estrutura interna do bico dele é praticamente meio grosseiramente falando, é meio porosa, é meio aerada por dentro. Então, é um bico bem leve, comparado com o bico, por exemplo, de uma arara ou de um papagaio. Então, por isso que eles conseguem alçar voo e voar tranquilamente com esse bicão. Tanto que animal de natureza é muito comum chocar com um prédio ou com um carro mesmo no meio da estrada e ter fratura do bico. Que, como ele é muito leve, ao mesmo tempo que ele é frágil, ele também é muito resistente, porque em natureza também eles fazem ninho dentro de oco de árvore, né? Então precisa ter uma resistência para cavar o toco da árvore ele também. Bom, no vídeo a gente viu que eles comem frutas, então no cativeiro, frutas essencialmente? A gente já tem rações específicas para o tucano, tá? Mas a base pode ser a ração específica para ele e pode variar, acrescentar um pouco de fruta também. E outra curiosidade em natureza... E em cativeiro também, e como pet também, é legal de colocar como enriquecimento alimentar. Eles, em natureza, eles caçam filhotes de outras aves. Então, assim, eles furtam o filhote do ninho e comem o filhote de outras aves também. Tucano danado. Não que como pet em casa seria legal de pegar, por exemplo, um codorna e dar para eles, mas assim, eventualmente... como enriquecimento alimentar é interessante. Mas assim, comendo a ração própria para a espécie e as frutas. Então tem muito vídeo no YouTube, na internet, deles caçando o filhote de bem-te-vi e os pais querendo atacar o tucano e ele devorando o filhotinho. Tucano em cativeiro vive quanto tempo? Em média, uns 20 anos. Na natureza, é claro, diminui. A chance de ser menor é grande. Perfeito. Hoje, então, falamos sobre tucanos aqui no Jornal Litoral. Semana que vem, o Danilo Sato veio com uma surpresa. Sempre. Não é aquela marca lá daquele chocolatezinho pequenininho, mas sempre uma surpresa. Exatamente, certo? Perfeito. Obrigado, Danilo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.